Tá muito bom. Tranquilo. Bom, O que é? está gravando, você tem que dizer que você quer compartilhar a tela. Precisa autorizar o compartilha. Como é? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Tá aí? Eu acho que é o Bruno que comanda isso. Ô, Bruno! Só um minutinho que eu estou tentando ver. Estou tentando ver, só um minutinho, professor. É demais para mim, né? O anfitrião é o Bruno. Levou um choque e ficou parado. Cara, eu vou demorar uma vida para aprender esse troço. Eu também no Meets, que eu dou aula no Meets, também tem a possibilidade de compartilhar a tela e eu nunca consigo. Deu. Aí? Deu. Vou tentar. Peraí que os universitários vão tentar fazer o troço. Deu? Legal. Bom, eu só queria mostrar para vocês. Tchau, Beth. Tchau, professora Alda. Tchau. Não vá muito longe que eu tenho que gritar se tiver problema. Eu só queria mostrar para vocês a antessala da sopa de Wuhan. E é um negócio fantástico que eu não tinha visto e que eu não me lembrava, porque eu não tinha a menor ideia, sabia do que era isso, mas não tinha a menor ideia. Saiu no Migalhas de hoje. Só queria passar, é muito rápido porque é coisa do Migalhas. Então é assim, não sei se vocês lembram, a lei da vacina obrigatória é uma lei morta, disse Rui Barbosa, e para vocês que trabalham isso, para vocês que trabalham diretamente com essas ideias, mas olhem como a coisa é longa e como a coisa é profunda e como eles discutem a partir da suspensão da lei. Olhem bem. Lei da vacina obrigatória, lei morta, disse Rui Barbosa contra a vacina de doença mortal do século XX. Anos mais tarde, a Águia de Haia reconsiderou sua opinião contra a vacinação, elogiando o Oswaldo Cruz na batalha contra a varíola. Quinta-feira, quarta. Deixa eu ver se eu consigo ir para baixo. Deixa eu só ver que é curtinho, olha lá. Era 14 de novembro de 1904, quando o jornal Gazeta de Notícias estampou um cenário desolador da cidade do Rio de Janeiro. Vírus, gritos, interrupção de trânsito, bondes queimados, estabelecimentos fechados e deteriorados construíam a narrativa da, aspas, mais terrível das revoltas populares da República. A causa de tamanho descontentamento foi a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola, doença que matou mais de 300 milhões de pessoas no século XX. Então, aí tem uma reprodução da Gazeta de Notícias, e esse que está em amarelo é o conflito de ontem, os fatos de ontem, as arruaças, correria, intervenção, Força Armada, tiroteio, mortos e feridos, barricadas, ataque, incêndio aos bondes, derrubada dos combustores. Dentre aqueles que não, olhem bem, dentre aqueles que não queriam colocar dentro do corpo o vírus da própria doença, estava ninguém mais, ninguém menos que a Águia de Haia, o intelectual Rui Barbosa. Em 1904, viram, portanto, 5 anos antes da eleição, quando ele se candidatou para o presidente da República, né? Ou seja, um cara, ele era de todo o prestígio aí. Para o estudioso, a vacina não era inofensiva. Pelo contrário, ele considerava veneno a introdução no sangue de um vírus, aspas, em cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutora da moléstia ou da morte, dizia ele. Disse,
aspas, a lei da vacina obrigatória é uma lei morta. Contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Assim como o direito veda o poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Veja, é a transcrição da obra completa dele, está aqui, ó. Isso é exatamente o que eu leio. Eu não tenho o direito de legislar, aqui, ó. Contrário era tal. Entretanto, não sou, entretanto, suspeito. Sempre pratiquei em mim e nas pessoas da minha família e dependência, conquanto a minha experiência mesma no círculo dos meus registros, um caso gravíssimo dos seus perigos, às vezes fatais. Mas a minha antiga confiança nesse preservativo contra a varíola não me autorizava a impô-lo sob a forma de lei aos meus semelhantes. Eu não tenho o direito de legislar coercitivamente para os meus concidadãos e a terapêutica. Olhem bem. Deixa eu só concluir. A vacina já era fabricada na Europa e o diretor-geral de saúde pública, na época, Oswaldo Cruz, tentou implementar a novidade no Brasil. Longe de ser pacífica, a tentativa ficou conhecida como a revolta da vacina. Também pudera, com a publicação da Lei 1261 de 04, foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória, formada por agentes sanitários. Eles entravam nas casas dos populares e vacinavam à força todos os moradores. A população, é claro, reagiu. De acordo com a Fiocruz, a vacinação compulsória rendeu um saldo caótico. Foram 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos, em menos de 2 semanas de conflitos. O presidente da época, Rodrigues Alves, viu-se obrigado a revogar a vacinação obrigatória. No entanto, quem quisesse trabalhar, estudar ou casar precisava se vacinar. Para terminar, de criticado para herói. Com o tempo, o número de mortes pela varíola diminuiu drasticamente. As pessoas, por iniciativa própria, passaram a procurar os postos de saúde. 3 anos mais tarde, o diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz, foi condecorado na Alemanha com o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época. Além da varíola, o cientista também enfrentou a direção do combate a outras doenças, como a peste bubônica e a febre amarela. A imprensa e até mesmo Rui Barbosa, que antes eram críticos ferrenhos aos métodos sanitários dos cientistas, o consideravam um herói. Em 1917, durante uma conferência de homenagem à memória de Rui Barbosa, de Oswaldo Cruz, Rui Barbosa elogiou o cientista, dizendo que ele não cedeu aos destemperos do obscurantismo popular e da oposição. É a lei, aí eles levam a lei. Bom, o Oswaldo Cruz fez aqui no Brasil, vocês sabem o que o Husmann tinha feito na França, né? no século anterior. Quer dizer, para liberar Paris, o cara derrubou tudo. E derrubou tudo usando da força, do poder. Quer dizer, o cara indenizado do que tinha que indenizar, tem toda a questão do direito público aí metido nisso, mas o Husmann, que hoje é um herói, nome de avenida, grande avenida, por sinal, em Paris, foi o cara que, dentre outras coisas, sob a influência de fazer a circulação do ar e fazer com que as doenças não se propagassem. O Oswaldo Cruz, de uma certa maneira, fez isso também, porque foi ele o responsável pela abertura daquelas grandes avenidas no Rio de Janeiro, que eles meio que meteram para baixo com a força do Estado, indenizando as pessoas do jeito que indenizaram, mas a Avenida Rio Branco, aquelas grandes avenidas do Rio de Janeiro, eles derrubaram assim, dentre outras coisas, com a desculpa de que o ar precisava circular, porque senão era aquilo que ajudava na epidemia, né? E assim foi. Mas a mim, o que pareceu interessante para trazer para vocês é que toda essa polêmica que o Agamben vem tratando é um pouco o fundamento que eles usam para dizer que os caras não podem legislar para invadir o espaço da intimidade física. Quer dizer, isso que o Rui Barbosa diz aqui, que não pode invadir a consciência, que se libera transpor a epiderme,
é justamente o fundamento da liberdade, do espaço da liberdade, que tem uma matriz lá para trás, né? Mas é só para ver como nós temos uma história rica, né? Como a nossa história é rica. Pois é. Eu hoje, por acaso, passei no Migalhas e vi esse troço. Eu tinha lido sobre esse negócio da varíola aí, da varíola, da revolta da vacina, eu olhei e dar uma olhada. Fui ler, era exatamente isso. Pensei comigo, aqueles caras vão gostar desse negócio, porque é uma forma de pelo menos começar a ver o texto do Agamben, né? Porque por trás disso está uma noção de liberdade, de não permitir que o Estado, pelo menos na minha opinião, de permitir que o Estado vá para determinados lugares que ele não deve ir. E a pergunta que fica, e é o que vem para a discussão depois, a pergunta que fica é até onde o Estado pode ir, se o Estado pode ou não pode, que é um pouco que ele reclama, né? Dizer, porra, o que esses caras... Porra, o CNJ diz que é uma gripe, os caras estão fazendo coisa que não podem fazer. Porra, aquele elenco que ele faz é um negócio bestial, se o sentido fosse mesmo de uma mera influência, né? Bom, Berti, essa era a minha colaboração. Falei demais hoje, quero aprender com vocês. Muito bom, Agora, muito bom. Esse troço daqui é só tirar, chamar os universitários aqui. Berti, Diga lá, Zene. então, eu, na sequência do professor Jacinto, só porque você fez uma remissão ao nosso bate-papo hoje à tarde, então, antes de qualquer coisa, eu queria dar a boa noite aos colegas, dizer que há uma satisfação, uma honra, um denodo muito grande estar aqui na presença, talvez, do maior jurista e que estabelece os vínculos entre o direito e a psicanálise do mundo, o professor Jacinto. É uma pessoa ímpar, assim, digna dos maiores encômios, mestre. Aqui é uma reunião de amigos, velho. Não, mas nós gostamos, além de sermos seus amigos, nós gostamos, sabemos da tua grandeza, viu, mestre? O Bruno, o Bert, o Caio, que são grandes conhecedores do Agamben, o professor de Santa Catarina, que está conosco. Me perdoa, professor, eu esqueci o professor Sandro, isso, muito obrigado. O professor Sandro é uma riqueza imensurável na doutrina agambeniana. Então, certamente, nós vamos discutir e aprender muito. O Bert dizia que eu havia mencionado que o Agamben ele não se retratou pela leitura desse último livrinho, né, que é a coletânea de todos os textos. Eu creio que todo mundo tenha lido os textos dele. Até foi o Caio que me passou, né, os textos. E assim, a conspiração ficou por minha conta, viu? Ele não diz nada sobre teoria da conspiração, Bert, mas ele citou a fundação, eu não sei se é Rockefeller ou Rothschild, e as discussões sobre eugenia, né, o Hitler e tal, e aí eu fiquei pensando, pô, e quando ele fala na ciência transformada como uma religião, tentando estabelecer um nexo sobre o vazio da deidade, né? Assim como a metafísica, ela na visão do Agamben, é um ato de fé, essas pesquisas sobre o vírus, os virologistas estariam fazendo uma profissão de fé também, porque ninguém, naquele momento que estavam estudando, e ele termina o livro dele, né, sem se retratar, então presumo que seja assim a visão dele, e até o presente momento não se sabe exatamente as causas e as consequências maiores, né? Ele tem um dos textos que ele faz uma
alusão a mortes nos anos anteriores e vai registrar ali na Itália, né? Ele está circunscrito à Itália e vai dizer, olha, os problemas respiratórios sempre levaram tantos por cento, né, de doentes, enfermos na Itália. Não é nada muito diferente, né? Então, eu que insinuei aí uma espécie de conspiração, né? Assim, o que há por trás de tudo isso, né? Bom, mas o que eu acho importante no Agamben, assim, muito relevante, né? E seria legal que nós também fizéssemos antítese, né? A tese dele, mas o que é muito expressivo na ideia do Agamben, que deixa assim isso marcado com a pandemia, é que ele vê no direito e na política grandes dispositivos, né, de apropriação das nossas vidas, da nossa liberdade, como o professor Jacinto coloca, e aí esse é o ponto fulcral, né? A exceção que se estabelece a partir da suspensão, da autossuspensão, o direito se autossuspendendo, né? Através de decisões, a decisão soberana, e que depois foi transferida para os médicos, na visão dele, assim, que sobe de um dente a loucura, vai tisnar as nossas liberdades, e isso implica em como é que nós vamos considerar um projeto de vida, não é? Se a nossa vida se resumiria à vida do Homo sacer, do homem nu, a pura nudez biológica, e é disso que se clama, é esse temor de perder esse resto de vida, né, que se reivindica, ou a vida é muito mais que isso. A vida é uma manifestação política, é um status social, é um momento afetivo, tem aquelas riquezas ontológicas ou aqueles modos de ser, fenomenológicos, para quem entenda assim, eu acho que é assim que o Agamben entende, né? Que daria um sentido existencial mais profundo, né? Então, essa cesura de uma vida de mera corporeidade, né? Reivindicando por respiração, por estado vegetativo, diz ele, né? E uma vida prenhe de riquezas do espírito, né? E ele até, num dos textos, achei muito interessante, vai dizer assim, e olha o que é que a medicina fez. Ela fez com que houvesse uma completa inversão, porque essas animações pelos aparelhos, né, e essa manutenção de um estado vegetativo do sujeito, alimentado por tecnologia, pelos computadores, enfim, ela criou uma situação de cisânia, cinzenta, em que a gente não sabe mais o que é vida, né? Porque aquilo ali parece ser vida, mas ela foi privada de toda essa outra dimensão, né? A dimensão espiritual. E eu achei assim, muito interessante a colocação, assim, então... Ele é um estudioso do Foucault e ele sabe dos riscos sanitaristas, né? Das eugenias, né? E aí os médicos, e aí o professor Jacinto pode nos brindar com uma fala muito rica, muito bacana, mas para além disso, né? Ele vai dizer, poxa, essa tecnologia, né, que é o apogeu da ciência associada com a crise da pandemia, ela vai se perpetuar mesmo após a crise. Porque isso é história. Porque essa é a beleza do Agamben, né? Ele tem um método arqueológico, ele vai escavando a história e ele vai mostrando, né? O rescaldo, o resto, aquilo que sobra de cada momento de crise. Então, ele questiona muito a nossa democracia, né? Primeiro, vai dizer assim, olha, há uma tendência da democracia a ser, vamos lá,
sequestrada pela tirania, ou até um tirano dizer que, em nome da democracia, está agindo assim, assado, né? Então, esse modelo de política, né, que, em última análise, para ele, vai defenestrar as conquistas do Estado liberal burguês, ele acha que é isso que vai acontecer, né? Que uma vez que essa pandemia desapareça, os controles, as técnicas de controle permanecerão, elas não serão suspensas, né? Então esse regime de urgência ele vai se tornar permanente, como é a própria ideia dele, né? De uma exceção permanente aí. Isso fará com que nós tenhamos o desafio de construir um novo projeto político. E ele não escreve nenhum desses textos que a gente leu no livrinho, mas ele vai escrever no tempo que resta, né? Um projeto político muito, no meu ponto de vista, muito ousado, que é um messianismo, né? O Agamben também ele é sui generis, porque ele também propõe assim um insight messiânico, né? Crístico. Enfim, eu acho que essas questões me tocaram profundamente, né? O Caio, eu tenho conversado bastante com ele também, né? E nos preocupa muito, o mecanismo de controle, a queda dos direitos liberais conquistados, né? No regime burguês, quer dizer, as liberdades fundamentais, essa cumplicidade entre democracia, tirania, essa transfusão de uma para outra, bipolaridade. E, sobretudo, jovens, aqui eu sou um cidadão muito... eu fico perplexo da forma como nós estamos levando a nossa vida, suportando essa vida empobrecida, né? Uma pobreza ontológica muito grande, que vem de há muito antes da pandemia, mas que para ele foi alimentado pela ciência, né? Foi alimentado pela ciência e tal. Quer dizer, nós temos uma vida de controle, submissão, assujeitamento, a biopolítica, a tanatopolítica, e a gente ainda está reivindicando e com medo de perder isso, essa sobrazinha, esse resto, né? Essas eram as colocações, assim, para a gente refletir. Tá? Eu agradeço aí a atenção. Aqui ele tem essa preocupação, inclusive em um dos textos ele fala, né, sobre o que virá depois. Quando ele inicia o estado de exceção dele, ele começa falando sobre os atentados de 11 de setembro e o Patriotic Act, né, que foi depois aprovado em outubro, acho que de 2001, né, se eu não me engano, ele fala, e medidas de exceção que vieram efetivamente, né, e que ficaram e que balizam, de certa forma, a política como, né, a grande parte dos estados soberanos tratam, né, os seus estrangeiros. Eu acho que muito do que veio em razão da pandemia veio para ficar, né? Por exemplo, hoje, aqui em Cascavel, por exemplo, e acredito que aí na cidade de vocês, para você entrar num supermercado, vem um funcionário com um termômetro medir o seu corpo. Nós temos aquela lei, a gente chama lei do Covid, lei 13.900 e alguma coisa, de 2020, que prevê, e aí quando o professor Jacinto mostrou essa lei aí que o Rui Barbosa criticou, eu lembrei dela, prevê internamento compulsório, tratamento de saúde, eu até brinquei acho que foi com o Zeno ainda que eu falei, a gente está sujeito daqui para frente a ser parado numa blitz policial e o policial não vai mais tirar uma arma para você, ele vai tirar um termômetro. E se você tiver com febre, ele não vai mais te levar para uma delegacia de polícia, ele vai te levar para um hospital, né, porque o Estado obriga você a se submeter a um tratamento, né, a tomar medicamentos. Eu acho que o controle de entrada nos países, sobretudo nos países da Europa e nos Estados Unidos, e sobretudo em relação a nós brasileiros, diante de tudo que está acontecendo, elas tendem a ficar ainda mais severas, né? Por conta do modo como a gente
tem levado essa pandemia. E eu acho que foi com o professor Jacinto que eu comentei logo no início da pandemia. Quando a gente fala no estado de exceção, eu acho que falei com o Zene também, a gente consegue perceber que, na verdade, o Estado de Direito ele não consegue conter o estado de exceção. É óbvio que nós temos uma previsão, nós temos um sistema constitucional que, de alguma maneira, prevê o estado de exceção, né? Então, nós temos assim, é por isso que o Agamben fala que é a forma legal daquilo que não pode ter forma legal, né? Porque o próprio direito admite a exceção. Mas, por exemplo, nós tivemos em alguns municípios, e aqui em Cascavel foi toque de recolher por portaria do prefeito. Então, se a gente for analisar essa medida sob a ótica do direito constitucional, ela é um absurdo. Entretanto, houveram algumas ações judiciais para tentar discutir isso e a justificativa, pasme, é de que momentos excepcionais exigem medidas excepcionais. Ou seja, é aquilo que o Agamben diz, né? Porque nós somos colocados num estado de insegurança permanente, que é justamente o que vai legitimar a tomada de medidas de exceção. O discurso é sempre esse. Por exemplo, falando aqui, professor Jacinto, do direito penal e do processo penal, eu acho que o Jackson deve tratar isso de alguma forma, o Glockner, enfim. A gente é colocado num estado de insegurança porque você liga o jornal, só fala de violência, e criminalidade e corrupção. Você vai ler notícia na internet, só fala de violência, criminalidade e corrupção. Quando as medidas autoritárias elas vêm, elas são aplaudidas, elas recebem apoio popular, justamente porque a gente vive nessa insegurança que justifica a tomada dessas medidas autoritárias que acabam colocando para um segundo plano os direitos e garantias fundamentais e blá, 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 tudo isso que a gente conhece, que vai culminar lá naquilo que no direito penal a gente chama de populismo penal. Mas que agora, em face da pandemia, a gente vê, parece que um agravamento disso, porque o Agamben, em um dos textos, diz, né? Os laços de afetividade, que eu acho que é aquilo que é mais caro para um ser humano, eles estão também sendo objetos de intervenção do Estado. Não sei se vocês concordam, enfim. Acho que o Sandro poderia falar um pouco. Tudo bem. Bom, boa noite. Antes de mais nada, é um prazer participar desse grupo. E é um prazer conhecer, por exemplo, mesmo que virtualmente, aqui o Márcio, o Bruno, professor Jacinto. Já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos lá em Canoinhas, na banca do Luiz Eduardo, um belo debate lá no mestrado. Professor Alessandro e o professor Caio. Bem, as minhas contribuições aqui iniciais para o diálogo, em relação à polêmica, em relação aos textos e à polêmica do George Agamben, tem uma relação com um conceito que o Agamben desenvolve na obra Infância e História, influenciado lá pelo... ou no diálogo com Walter Benjamin, talvez melhor seja assim. Naquela obra está em jogo a experiência, a possibilidade de nós, no mundo contemporâneo, na atualidade, ainda fazermos alguma experiência. Né? E aí o Agamben, num determinado momento, dirá que, na verdade, a experiência ela tem uma série de pré-requisitos. A experiência, sobretudo se nós considerarmos aqui a experiência do pensamento, que depois se encontra também desenvolvido de forma mais intensa na obra, A Potência do Pensamento, ela requer tempo e paciência, né? Requer essa capacidade contemplativa. E o Agamben dirá, então, nessa obra Infância e História, de que a experiência
é uma condição cada vez menos presente no nosso cotidiano. O que nós fazemos são experimentos. Tá? Nós experimentamos na efemeridade e na intensidade, né? Nós experimentamos situações cotidianas, milhares delas. E nesse experimento que nós fazemos, cotidiano, nos falta o tempo da contemplação, o tempo que a potência do pensamento requer, né, para compreender e não meramente entender as coisas. Né? E aí me parece que aqui também, além da influência do Benjamin, tem no Agamben sempre esse diálogo com o Heidegger, né? Quer dizer, tem a ver com essa ideia da compreensão e não do entendimento. Entender é algo pragmático, né? Eu entendo como se aperta um parafuso, enfim, ou se faz qualquer outra coisa imediata. Estou dizendo isso, ou tomando esse argumento, para fazer uma segunda consideração. É interessante e é sintomático também do nosso tempo, assim pelo menos me parece, até como provocação no debate, de que diante de situações delicadas ou cruciais, se chame a filosofia, né, ou se chamem os filósofos para se posicionarem. Então, venho acompanhando desde o início da pandemia o maior número de textos e entrevistas, textos de jornais e de entrevistas, que é disso que nós estamos falando aqui, majoritariamente são de filósofos, que são convidados a se posicionarem. Claro, também tem economistas, mas um número menor, né? Também tem os juristas, né, que se posicionam, mas também num âmbito menor. É interessante que num mundo marcado, sobretudo pela instrumentalidade técnica, né, pela busca de um resultado imediato, de uma explicação direta para as coisas, para um experimento, se tenha que, nesse momento, buscar os filósofos. Ou, pelo menos, certos tipos de filósofos. Também não vamos falar aqui de forma generalizada, porque existem também diferenças nesse momento. Mas, então, me parece que o fato de chamar alguns filósofos aqui para se posicionarem ou para darem a sua opinião e um posicionamento diante daquilo que está acontecendo, demarcam duas situações. Né? Primeiro, que essa racionalidade instrumental, que nos vende cotidianamente o imperativo do fazer, e de um fazer efêmero, direto e imediato, não consegue alcançar uma experiência com o pensamento suficiente para compreender o que está acontecendo. Né? E mesmo a contragosto, então, chama a filosofia, essa coisa inútil que é a filosofia. Né? Essa coisa que não produz nada imediatamente. Essa coisa que não dá um resultado, que não mexe com a curva na bolsa de valores ou qualquer outra estratégia do gênero. Né? Mas, no entanto, se buscam os filósofos, porque me parece que ainda é possível reconhecer neles uma espécie de memória semântica da civilização ocidental. Né? É aquele tipo de pessoal que fica pensando longas horas e que, de todo modo, guardam aspectos conceituais, né? Perspectivas de sentido ao longo de uma proposta civilizatória, que a gente pode chamar de ocidental, e que nos trouxe até aqui. Né? Então, parece que quando a gente está um pouco perdido na instrumentalidade do nosso fazer, nós buscamos alguém que nos aponte o lugar de origem, né? Quais são as nossas bases, então, os nossos fundamentos. Então, agora, mesmo buscando os filósofos, me parece que ainda assim também não há paciência suficiente para fazer a experiência do pensamento que um filósofo, mesmo que seja numa entrevista para jornal, ou para uma base midiática, e que é sempre e que é marcada também por uma característica reducionista, né? Você vai dar uma entrevista, o jornal não te permite escrever mais do que, sei lá, 600 palavras. Né? A gente está cansado disso já também. Né? Então, o indivíduo não consegue desenvolver o argumento de forma suficiente. Ele tem que resumir esse negócio, porque tem um número X de palavras.
né? Tem um formato que a imprensa e que os meios de comunicação assim querem, né? Então, chamam-se os filósofos, mas também não se quer que eles falem demais, né? Então, é preciso que a gente reconheça um pouco isso que está acontecendo com a Agamben, quando se busca no filósofo uma explicação, mas a explicação não vem de acordo com aquilo que nós gostaríamos de ouvir, né? Um outro aspecto importante é que também no campo da filosofia é preciso que a gente reconheça algumas diferenças. Sobretudo, acho que, claro, aqui ocorre um certo risco de dizer que no final do XIX para o século XX, também a filosofia, ou certos campos, né, de estudo da filosofia, entenderam que a filosofia não teria mais o que dizer diante do avanço da ciência, ou da ciência, né? E que seria tarefa da filosofia subsidiar a ciência. E aí, todos os lógicos, né, Círculo de Carnap, enfim, o Carnap e o Círculo de Viena, e tantos outros procuraram dar uma linguagem matematizante à filosofia para que ela pudesse subsidiar a ciência, né? Então, também, entre os filósofos, nós encontramos um silêncio profundo. Então, não são todos os filósofos que se posicionam, tá? E se nós considerarmos que, sobretudo, no Brasil, digamos que isso é mais presente no Brasil, uma parte dos nossos filósofos são profissionais da academia, né? E aí há que se fazer uma distinção entre professor de filosofia e de quem realmente exercita o filosofar, diria o Kant, uma vez que a filosofia não existe a não ser o exercício do filosofar, né? Então, também no campo da filosofia, não são todos aqueles que trabalham com filosofia que vão se posicionar. São os filósofos, né? São aqueles que, de certa forma, não estão presos a essa instituição que, em maior ou menor grau, é controlada, mantida e financiada pelo próprio Estado, né? E, portanto, profissionais do Estado. Dito tudo isso, me parece, para não tomar muito tempo aqui também e ceder a palavra, dois argumentos apenas. Primeiro, um do Jacques Rancière, que nos dias em que o Agamben publica os primeiros textos e há toda aquela polêmica, tem uma entrevista com o Rancière, que está, inclusive, disponível aí na internet. O Jacques Rancière inicia dizendo o seguinte: olha, de certa forma, todos os nossos posicionamentos em relação à pandemia já estavam escritos, já estavam prontos antes da própria pandemia, né? Claro, porque não dá para esperar do Agamben, me parece que isso também é importante, e aqui não se trata de uma defesa do filósofo, né? Mas se trata de uma certa interpretação. Não se esperava do filósofo que ele encontrasse uma explicação que não fosse vinculada à sua obra, né, que começa lá no final dos anos 60, que não fosse a sua obra e, sobretudo, naquele aspecto em que o filósofo vai se deter mais especificamente sobre as questões da política, do estado de exceção, da vida nua, do campo de concentração, né? Então, nesse sentido, o Agamben está sendo coerente com o pensamento que ele coloca em jogo ao longo da sua obra, que começa lá com a obra O Homem Sem Conteúdo, lá nos anos 70, e que chega aos dias de hoje e continua, né? E o segundo argumento, então, para finalizar minha fala, eu acho que tem a ver, sobretudo, além do que já foi dito aqui pelo Márcio, pelo professor Jacinto, pelo professor Alessandro, tem a ver, sobretudo, com a Agamben, nesse primeiro texto em específico e a sequência deles, com o esvaziamento da esfera da política, né? Quer dizer, esse estado de necessidade, esse estado de emergência, né, que impõe um isolamento social, que passa por cima das liberdades individuais, me parece que aqui há um certo pessimismo do Agamben, seria uma radical sobre o âmbito da política, né? E aqui da política entendida sobre, mais especificamente, sobre um diálogo com a Hannah Arendt, né? A política enquanto uma ação comum, não a política enquanto um domínio do Estado e controlado pelo próprio Estado, mas enquanto essa esfera da ação comum de indivíduos, de pessoas que se encontram e nesse encontro, e nesse face a face, pensam
e a partir desse pensamento, dessa ação do pensamento, agem no mundo, né? Então, me parece que a pandemia, ao impor um estado de emergência, justificar um estado de exceção e, de certa forma, reduzir a vida, a condição de uma vida nua, implica diretamente na ação política, né? E aí, eu concordo com o professor Alessandro, nesse sentido, quando incide sobre a ação política, incide sobre a forma de vida. O que está em jogo é uma forma de vida que parece que cada vez mais pretende apenas a sobrevivência, né? E isso a Agamben aponta, é um mero sobreviver e não mais, talvez, ou abrir mão do bem viver enquanto ação conjunta, enquanto ação que implica no espaço público e a realização nesse espaço público, no âmbito de uma felicidade de origem ou de fundamento aristotélico, né, que reside aí no próprio Agamben, né? Mas desculpem ter usado tanto tempo a palavra aqui, né? Não, excelente. Bruno, quer fazer alguma consideração? Vamos lá, vamos lá. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. Então, boa noite a todos. Quero primeiro cumprimentar o pessoal, principalmente o Márcio, né, por ter encabeçado esse projeto do grupo e das discussões. Saudar os professores, Sandro, Alessandro, Caio, professor Jacinto, né? É um prazer conhecer todos vocês, ainda que virtualmente. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível. Para quem não me conhece, vou tentar contextualizar quem eu sou, o que eu pesquiso, né? Eu sou jurista de formação, eu não sou filósofo, né? Minha formação não é em filosofia. Eu faço minha vida de pós-graduação foi no PPG de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, mestrado, e estou terminando o doutorado. Eu me considero um pesquisador de criminologia, né, e uma vertente da criminologia que estuda os crimes de Estado, né, os crimes praticados por agentes de Estado, sejam em períodos autoritários ou democracias. Então, esse seria meu background teórico, digamos assim, para estudar, e eu estudo a Agamben desde o final da graduação, quando eu conheci, comecei a ter contato com a obra dele, né, mas eu reconheço que eu tenho as minhas deficiências de leitura, de Heidegger, de Hegel, etc. Não tenho toda essa bagagem, né? Então, a minha leitura do Agamben, ela se aproxima mais daquela leitura que eu tenho da própria Hannah Arendt, de Carl Benjamin, etc. Então, eu confesso que a primeira leitura desse texto, o primeiro texto dele, me trouxe um estranhamento profundo, né? Inclusive que eu acabei escrevendo um texto, acho que o Márcio chegou a ler, né, junto com o professor Ricardo Glockner, não sei se mais alguém acabou lendo, né, e dentro daquela polêmica inicial, né, foi algo que me porque obras do projeto Homo Sacer, né, e eu acabei dentro da evolução, digamos assim, da perspectiva teórica que ele faz no Homo Sacer, eu acabei vendo que talvez ele tivesse ignorado até uma parte do seu próprio pensamento, né, na ideia de uma potencialidade de profanação, etc., né, de alguns dispositivos, enfim, que ele não teria abordado essa faceta da sua própria filosofia, né? Então, achei um pouco estranho e também achei um pouco estranho a interpretação Foucaultiano do biopoder, né, que ele faz, né, porque para mim ele focou simplesmente num aspecto mais do poder enquanto repressão, né, enquanto Estado teria um exercício de um biopoder, e esse biopoder seria repressão, seria supressão das liberdades públicas, dos direitos fundamentais, etc., com a instauração de estado de exceção, enfim, aquela coisa toda que nós já conhecemos, né? Então, que a gente já via, né? Já tinha a construção teórica do Agamben antes a esse respeito, né? Acho que há uma coerência de leitura, mas também acho que também ele não explora alguns pontos da própria filosofia dele, do que eu tenho de contato, né? E para mim o problema principal foi essa visão de
de poder dele, né? Que ele trabalha nesse primeiro texto especificamente. Uma visão essencialmente negativa do biopoder, digamos assim. Tá? Porque o próprio Foucault ele vai trabalhar com uma leitura de que o poder não é meramente repressão. Né? O poder ele também produz. Né? O poder também é produção. Ele produz, né, saberes, ele produz subjetividades, dispositivos, etc. E isso não é essencialmente ruim. Né? Não há uma essência ontológica de algo negativo. E é claro que vai haver sempre relação de poder que vai cruzar, né, dentro dessas relações, mas não é ruim, essencialmente. Tem aspectos negativos, evidente, né, e vocês já apontaram vários, eu não vou repetir, mas tem, julgo eu, aspectos positivos, né, porque eu quero parar para pensar. A discussão está um pouco metafísica, e é claro, é questão de filosofia, né, eu queria trazer um pouco mais para o concreto, né, para trazer, digamos assim, para a realidade, princípio de realidade, né? Bom, se vamos de alguma forma, né, dizer o prefiro não, né, que ele gosta de trabalhar no, prefiro não fazer, digamos aqui, prefiro não utilizar a máscara para resistir a este biopoder, né? Tá, mas e o vírus, ele não é uma realidade concreta produzindo morte, né? Para mim, a questão principal é o contexto de pandemia, ele está jogando potencializando todos os problemas que nós já tínhamos na sociedade como um todo, na política, em termos de desigualdade social, em termos de saúde, etc. Né? O que as estatísticas estão nos mostrando, né? Que os indivíduos que são vulneráveis, né? Que são as vítimas prediletas do nosso sistema punitivo, são aqueles que estão sendo atingidos de maneira letal pela morte, né, do vírus. Compreendo a crítica que ele faz no contexto que ele faz. Eu acho que a gente não pode responsabilizar somente o Agamben, não é só ele que tem essa visão inicial, né? O Peter Sloterdijk, entre outros filósofos, também tem a mesma manifestação. Né? Acho que a gente tem que entender o contexto europeu, né? De pensadores europeus, e o contexto italiano no qual o Agamben está inserido, e quando inicia isso aqui no Brasil, a gente está em choque com o contexto italiano, né? Imagina os italianos. Então acho que a gente tem que sempre contextualizar, né, o local cultural, histórico, etc., que o autor tá escrevendo. Mas eu confesso que eu tive e continuo tendo, né, pelo menos nesse início, né, algumas ressalvas, né, muito fortes, porque ao considerar a pandemia na situação inicial como algo totalmente imotivado, né, ou uma suposta epidemia, eu me assustei porque eu não sabia se eu estava lendo o Agamben ou se eu estava lendo o Olavo de Carvalho, né? Então foi um ponto em que um pensamento, né, digamos, de extrema esquerda, que busca transcender essa máquina governamental, a ideia de Estado, né, e que é propositivo, que é necessário, do qual eu corroboro, né, mas ele se aproxima ao discurso olavista e bolsonarista, né? E nisso tem alguma coisa errada, né? A gente tem que analisar aí alguma questão, né? E de fato concordo com muitos pontos. Há um clima de pânico, isso é problemático em termos éticos, em termos políticos, né? Mas isso já existia, a gente já sabia, né? Essa situação de um estado de exceção como regra para os oprimidos, aqui mais puxando o Benjamin, já acontecia, né? E estamos vivendo isso, e são a vida nua que morria, que continua morrendo em regra, né? São as pessoas que têm essa vulnerabilidade social. Então, acho que só esse contexto ele potencializou, né, digamos, a vida nua que já existia, que já estava nessa situação. Acho, né, que algumas críticas que são feitas ao Agamben, né, são muito precipitadas, etc., ou pelo menos os argumentos que são empregados são um pouco problemáticos, e eu falo aqui especificamente daquele artigo que saiu em tempo da professora Ié. Eu tive a oportunidade de ver uma aula dela aqui na PUC, né, foi proporcionada pelo PPG, e olha, eu concordo com o diagnóstico que ela faz, né, que é esse diagnóstico que, ao negar, sim,
Qual que é o nome do artigo? Deu Sim, uma falhada no seu. É o artigo da Yara Frateschi, da Unicamp, na Boitempo, que é a Agamben sendo Agamben. Ah, tá no grupo ali. Pensando na pandemia. Tá? Eu achei ali que ela se perdeu nos argumentos e também na própria aula eu vejo isso, né? Eu vi na exposição, conversei com o Cani sobre isso, né? E acho que ela tentou vincular o Agamben ao movimento de extrema-direita, né? Tentando absolver os seus próprios intelectuais, como Foucault e Walter Benjamin, né? Fazendo uma relação direta entre Agamben e Carl Schmitt, não que não haja influência, acho que há, né? Mas ignorou completamente toda a outra bagagem teórica que o Agamben utiliza para construir, né? Pelo menos o projeto Sasse, né? Boa parte da sua filosofia, né? E de forma que ela chega a dizer que o Agamben não presta para interpretar fenômeno nenhum da vida em sociedade, né? Ela disse isso na aula, né? Tem autores melhores, é melhor usar Hannah Arendt, etc. Né? Algo que eu considero totalmente descabido, né? O Agamben ele é fundamental para compreender diversas questões, né? A gente não pode uma coisa, né? Todos nós somos humanos, né? Um filósofo também pode falhar. Vamos pensar que no próprio Heidegger, né? E a sua participação no nacionalsocialismo, que é inegável, né? E mesmo assim continua sendo um dos maiores pensadores de todos os tempos, né? E que tem muito a contribuir para a vida em sociedade, para o pensamento, etc. Né? E a gente tem que reconhecer, para mim, aquela parte inicial dele foi problemática, né? Tem outros textos que eu acho que ele continuou escrevendo, que tem questões muito que a gente precisa analisar, sobretudo aquele da educação, né? Que para mim particularmente tocou. Agora a gente está vendo um contexto de demissão em massa de professores, né? Por essa lógica mercantil neoliberal dentro do ensino, e acho que ali ele está completamente certo, né? Com esse receio que ele está tendo, e eu compartilho disso, mas o texto inicial dele, para mim, ele derrapou, mas como pode derrapar qualquer ser humano, qualquer pensador, né? E o fato dele de ficar exigindo uma retratação também, não sei até que ponto é algo necessário, enfim, né? Mas não dá para jogar, né, toda a filosofia dele fora, como alguns querem, né? Apressadamente, mas também acho que é necessário fazer a crítica, mas fazer uma crítica justa, honesta, né? Acho que ele ignorou uma parcela do pensamento dele, tá? Acho que a visão dele, embora ele seja um grande leitor de Foucault, foi uma leitura parcial do pensamento Foucaultiano, né? Ele menospreza algumas leituras que o Foucault faz, sobretudo quando... E o Agamben se aproxima na obra dele a respeito disso, quando o Foucault trabalha com a ideia de cuidado de si, né, com o cuidado do outro, etc. Enfim, tá? Foi mais ou menos essas as impressões que eu tive. Eu escrevi um texto com o Ricardo, se quiserem depois eu mando para reflexão, a gente está expandindo ele para publicação, o texto não foi publicado, tá? Essas foram as minhas impressões iniciais para contribuir aí para o debate. Tá? É isso, por enquanto. Obrigado, Bruno. Depois eu acho que eu vou jogar, eu não lembro, eu acho que eu já joguei o texto no grupo, ou mandei para o professor Jacinto, eu acho. Mas eu jogo lá no grupo de novo. Professor Caio, quer falar alguma coisa? Vamos lá. Vocês me escutam bem aí? Sim, estamos escutando. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, a todos. Eu queria me agradecer ao Alessandro, inicialmente, que me fez o gentil convite aí para participar hoje com vocês, reencontrar o Márcio, mesmo que virtualmente, né? A gente estava lembrando que tinha se conhecido em Cascavel. E conhecer o professor Sandro, o professor Bruno, o professor Jacinto, né? Dispensa apresentações, né? Já assisti ele quando eu estive na UFPR, conferências e tudo mais. É uma honra poder estar com vocês aqui. Só como o Bruno fez, assim, para quem não me conhece, eu também venho da área do direito, né? Tenho uma parte da minha formação em filosofia, mas a minha linha de atuação é no direito, mais fortemente. Sou professor no curso de Direito aqui em São Carlos. Apesar de estar vinculado também aqui na Federal de São Carlos ao grupo de filosofia política do professor Luiz Damon, Moutinho, né? Mas a minha formação, a maior parte dela é no direito, mestrado, onde eu escrevi mais sobre o Agamben com orientação do professor Oswaldo Jacquet Júnior, né? E agora eu estou desenvolvendo o meu doutorado na UNB, com o
professor Argemiro Cardoso, só que o meu recorte ainda é o problema do estado de exceção, seus fundamentos e tudo mais, mas agora o foco é mais o Schmitt e a recepção dele no Brasil. Né? Então, um pouco por aí que está caminhando as coisas, especialmente o Francisco Campos, né? Como o Francisco Campos vai ler o Carl Schmitt ali nos anos 30. Mas, assim, acho que me resta muito pouco a dizer, né, do que falar por último tem vamos dizer, esse benefício, né, resta muito pouco a dizer, mas começando, assim, pela parte que o Bruno falou, né, e como foca um pouco esse primeiro texto, a invenção da epidemia, como saiu, né, de fato é uma estranheza, e quando a gente lê esse texto, mas aí a questão que me veio e me ocorreu de novo agora com a fala do Bruno, será que isso não é justamente a tarefa do filósofo? Né? De nos tirar do local, digamos assim, talvez confortável que nós estamos de fazer uma leitura de determinadas teorias, teóricos e propostas de reflexão e tudo mais. Vou acompanhar aqui um pouco a reflexão que o professor Oswaldo fez numa live que ele participou na Casa do Saber, que aí a capacidade dele de fazer a conexão com Heidegger é muito mais forte, né, do que a minha. Me parece que ele aponta para isso. Né? A ação filosófica do Agamben é de uma filosofia meditativa e que se coloca como problema do pensamento. O próprio pensamento como seu problema. Né? Então, acho que essa é uma questão que eu acho interessante para a gente começar a pensar, mas concordando com o Bruno na parte final, são textos de intervenção pública, o homem de um tempo dele, que está vendo as coisas acontecerem, ele pode, eventualmente, fazer uma intervenção errada. Por exemplo, o Jürgen Habermas apoiou a invasão do Iraque e é o teórico da ação comunicativa, da democracia deliberativa. Né? Então, no calor do tempo, essas coisas são problemáticas. Mas também acho que, como todos, né, eu fiquei provocado a escrever e eu acabei escrevendo um texto com meu querido amigo, agora o Alessandro também está no circuito aí, Glauco Barzalini, que é da PUC de Campinas, aqui em São Paulo, né? E nós estamos, tanto eu quanto o Alessandro, participando agora com o pessoal do grupo de religião da PUC Campinas, dialogando com o pessoal lá. E eu e o Glauco acabamos agora de receber a notícia que o texto vai ser publicado na revista Quadrante, acho que uma revista que circula na Itália também, o Glauco que tinha mais o contato. E um texto sobre essas intervenções do Agamben, fundamentalmente aí, Márcio, partindo desse primeiro texto. Na nossa avaliação, esse primeiro texto tem as linhas de força, e a primeira coisa que eu e o Glauco começamos a dialogar mais fortemente foi o que o Bruno falou de tentar ser justo com o Agamben. Né? E aí, pegando as várias falas de vocês, primeiro, como o professor Sandro disse, não há problema nenhum que um filósofo pense o tempo dele a partir de sua filosofia. Isso é uma coisa que, essa crítica beira, assim, a disputa pueril pela polêmica, sabe? Dizer que, como que ele não vai pensar a partir do seu próprio ferramental, aqui usando a linguagem Foucaultiana, né? De que você tem um instrumental filosófico. E aqui, já para antecipar uma impressão minha, que eu venho tendo há algum tempo, não sei se não é chegado o momento da gente pensar o Agamben para além do Foucault. Ele não é um professor de filosofia no sentido do estruturalismo, né, de textos, em que ele vai ser um comentador do Foucault. Ele usa o ferramental da biopolítica para pensar a sua própria filosofia. Eu tenho me incomodado muito com isso. Eu estive na Universidade Federal de Minas Gerais, uns 2 anos atrás, num GT de biopolítica. Chegou uma hora que o GT estava discutindo o Foucault do Agamben. E eu só ia apresentar meu texto no outro dia. O meu texto era sobre o Agamben lendo o jovem Walter Benjamin, do Destino e Caráter, do Crítica da Violência. Então é uma constelação de pensadores e pensadoras que estão por trás de uma filosofia bastante, como o Bruno disse, né, interessante, que nos ajuda muito, ao contrário do que alguns vêm afirmando, mas que parece que, porque ele assume uma tarefa, lá no início do projeto Homo Sapiens, de levar adiante, em alguma medida, e conectar Hannah Arendt e Michel Foucault, parece que é só isso que existe. E aí eu queria ver com vocês, se uma das minhas hipóteses, junto com o meu querido amigo Glauco, o que vocês acham. Por exemplo, um sujeito que nos parece muito importante, que é invariavelmente silenciado na filosofia do Agamben, e nos parece estar muito fortemente presente nesses textos, é o Primo Levi. Ora, nesse primeiro texto, são 2 diagnósticos fundamentais na nossa impressão. O estado de exceção é a regra, isso está dentro do projeto filosófico dele. E ele destaca, lá no último parágrafo,
diz assim, vou citar a linha, né? Um outro fator não menos importante é o estado de medo. Em alguma medida, vocês disseram isso, né? Vocês diagnosticaram isso. Ora, mas esse estado de medo, Glauco e eu trabalhamos no primeiro movimento do nosso texto, um resgate dos tempos de pandemia, e como que o medo se apresenta, e aí infelizmente, professor Jacinto, a gente já teve o texto meio que aprovado, senão esse ponto que o senhor levantou do Rui Barbosa ia ser muito legal para a gente trabalhar. E a gente nem pensou nisso, né? Isso que é legal, a riqueza, às vezes a gente não olha para a riqueza que tem no Brasil, das discussões aqui, né? Porque, veja, ele fala lá sobre a questão da troca do paradigma do terrorismo para a pandemia, mas o fundo desse debate é manter vivo o medo, não é? Ora, Glauco e eu pensamos o seguinte, estou falando a partir do meu texto para que vocês também possam conversar, a gente possa conversar e eu possa falar com o Glauco sobre isso, né? Qual é o ponto aí para nós? Há um dilema ético profundo aqui, que nos parece presente no projeto Homo Sacer e estão deixando passar porque o importante é dizer que o Agamben lê mal Foucault. Ora, o dilema é o dilema do campo de concentração, que é o sucumbir ou salvar-se. Essa redução da vida, a mera vida, ou melhor dizendo, a produção. Então, há um elemento da produção do biopoder também aqui. O biopoder, na forma como o Agamben o lê nesse momento, ele produz vida nua. A produção do campo, quando ele lê no Primo Levi, é o muçulmano. Ora, a produção que nós estamos assistindo no Brasil, nós estamos vendo, né? Situações de vulnerabilidade, tudo mais. Essa é a produção. É uma produção negativa. Nos parece isso. Mas o ponto para nós é pensar o seguinte: o dilema ético, que ele está, pelo menos nos parece, tentando chamar a nossa atenção, que nós temos que enfrentar, é o mesmo dilema do campo. Ou seja, essa pandemia nos coloca diante do dilema sucumbir ou salvar-se. E esse ponto nos parece fundamental perceber. Então, ser justo com a Agamben é também pensá-lo, e aí pegando um pouco da fala do professor Sandro, como um filósofo, e não como um comentador de filósofo. Né? Tudo bem, tem as leituras minimamente corretas a serem feitas, né? Tudo isso a gente sabe disso, não vamos ficar voltando, né, o curso de introdução à filosofia, né? Mas ele é uma leitura apropriativa desses autores, não é um comentário de texto. Então, a pandemia segundo Michel Foucault. Não sei se vocês viram de um texto, Panagiotis Sotiris, é um grego. A gente mobiliza um argumento, um texto de jornal, né, contra Agamben. E a gente tem que tomar um cuidado, porque como ele tem uma certa projeção, né, tem uns escritos que vêm nessa questão da polêmica para ganhar projeção também, né? E esse autor afirma lá que depois do que o Agamben está fazendo no tempo da pandemia com o conceito de biopolítica, as pessoas vão parar de estudar essa perspectiva. Eu acho que é pelo contrário. Eu acho que desse ponto, dos debates mais interessantes, foi que o Roberto Espósito travou com ele. E aí eu estou colocando isso para finalizar. Em que sentido? Como o Bruno colocou, há uma conjuntura de debate dentro da Itália que não pode ser descartada, cujo elemento da biopolítica entra, mas ele não é central. O central é a teologia política. E aí você pega o Roberto Espósito participando nessa via, a Elettra Stimoli, que é uma filósofa maravilhosa italiana da Universidade de Roma, e o Agamben está nesse contexto. E tanto, na minha avaliação, é bem pessoal isso, mas eu acho bastante interessante, porque o professor Santos saiu com uma coisa que eu ia chamar a atenção, só vou reforçar. Por que a gente não começa a olhar o quanto mais de Benjamin há no Agamben, do ponto de vista das hipóteses? Daquilo que ele está preocupado em fazer. Esse ponto que o Alessandro tocou também, da crítica da medicina, do Márcio, né? Da medicina como religião, esse é um elemento fortemente benjaminiano. Benjamin tem um texto que eu criticando dentro dessa linha que o Sandro colocou, a coletânea que o Ernest Junger organiza, o Guerra e Guerreiros, que ele vai tratar do problema da medicina de guerra. Como que a medicina está se tornando um saber instrumental em que, mais ou menos assim a ideia, né? Em que, no fundo, não há preocupação com a vida daquele que sofreu no combate, salvar a vida dele para que ele possa seguir a sua vida. Não, a medicina se instrumentaliza de tal forma que ela, no fundo, restaura o corpo humano para devolver a morte à sua vítima. Isso
E ele pensando isso no cenário dos combatentes que vieram calados, como o Sandro lembrou, porque não eram capazes de experiência. Não se narra a experiência da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Porque aquilo não é uma experiência, ele usa uma outra imagem. Né? Aquilo a pobreza da experiência está entrando numa forma que você... Agora me foge o termo que o Benjamin vai usar, mas ele tem uma outra expressão para isso. Ele vai dizer... A narrativa se constrói a partir de coisas que se passam, por exemplo, de pai para filho. Né? A guerra você não narra. De tão macabro que é o cenário. E dentro desse contexto de guerra, a medicina também está se transformando. Nesse texto, eu e o Glauco, a gente trabalha alguns comentários também, esse que a gente pensa como fundamental também, a medicina como religião. Para finalizar, no fase 2, que não é o nosso alvo aqui, me parece que o Agamben dá um indicativo, né, do que ele pretende com esses textos. E aí a gente fez até um trocadilho no título do nosso artigo, que é com a página dele lá no site da editora, né, que é uma voz de suspeita. O que ele pretende, nos parece? Manter viva a suspeita sobre o estado de exceção. Manter viva a suspeita e, portanto, a reflexão sobre o papel da ciência, da religião, que vida política nós podemos ter depois desses quadros. E aqui, como disse o Sandro, não se trata de uma defesa. No nosso texto, nós colocamos algumas questões para a Agamben. Vou colocar para vocês, para que a gente possa pensar junto. Por exemplo, do que ele está falando nesse primeiro texto, quando ele fala de condições normais de vida na Itália, antes da pandemia, se o estado de exceção é a regra governamental da modernidade. Eu, com uma querida amiga minha lá da pós, a minha querida amiga Thaís, discutimos bastante também esses textos, ela é leitora do Agamben. Thaís colocou, Caio, ele está dando uma girada, uma guinada no pensamento dele, que agora ele aposta na forma constitucional, no direito, que aí vem o argumento de Agamben liberal, né? Que é estranhíssimo também, mas é uma coisa interessante para se questionar ele. Ora, como apostar no direito se o direito é dispositivo? De que direito você está falando aqui? De que forma de lei, para trabalhar nos termos dele e do Benjamin, de que forma de lei você está falando aqui? Então, quando a gente começa a se perder, né, na preocupação do ler mal ou bem fulano ou ciclano, o rótulo pelo rótulo, bom, essas coisas que são, na nossa avaliação minha e do Glauco, nesse texto, mais importantes, elas vão se perder. Então, tem outras coisas aqui sobre o Schmitt, mas aí deixa para lá. Mas, para além do Foucault, acho que é o ponto, e aí uma presença forte do Primo Levi ou do Primo Levi, né? Depende aí de quem vai pronunciar, não fico muito preocupado, né, com isso. Mas, assim, para falar bem rapidamente, de maneira bem geral, assim, algo que a gente vem trabalhando com relação a essas intervenções. Muito bom, Caio. Ele trata, né, do Primo Levi quando vai falar no que resta de Auschwitz, né? Inclusive ele tem um capítulo que ele fala sobre os muçulmanos, enfim. O Zene, há pouco tempo atrás, agora que você estava falando, né, que as pessoas veem o Agamben como comentador de Foucault e Arendt, né? O Zene me disse, e aqui eu até anotei aqui que ele me falou, o Agamben superou, né, palavras do Zene para mim, o Agamben superou Foucault e Hannah Arendt na análise do poder, da biopolítica, né, Zene? Então, eu penso assim, né, Bert? O Agamben, ele tem um método, que essa é a riqueza do sujeito. O método dele é o método genealógico, né? É arquigenealógico. Ele remonta aos prístinos da civilização, né? Quando não, ele trabalha os mitos, inclusive, né? O Caio, uma ocasião, eu me deparo com ele na rua, ele estava lá tomando um cafezinho, lendo O Fogo e o Relato, né, Caio? E ele tem lá uma pegada fantástica. Mas em relação ao Foucault e a Hannah Arendt, eu acho que ele supera porque o método dele escava a história da civilização, né? E eu acho que essa é a preocupação dele. Olha, quando perguntaram ali para ele, e o que é que vai ser depois? Assim, você é pessimista, otimista? A gente sabe que ele é meio sombrio, né? Ele vê tudo meio cinzento, mas ele diz, olha, esses são estados psicológicos, né?
o pessimismo, o otimismo. A grande questão é reconhecer por que é que nós chegamos a essa situação, né? De que forma a medicina foi transformada numa religião, assim como a economia, não é? Então ele remonta, ele vai lá nos prístinos da história da igreja para mostrar como é que essa máquina sacrificial, né, estabelece um governo sobre as pessoas, que há uma infusão do público e o privado ali, né? A Opus Dei é uma obra que mostra bem isso, o Reino e a Glória. E ele vai adiante da Hannah Arendt para dizer assim, olha, o problema da política vem lá desde sempre, desde que o grego diz que existe uma vida qualificada e uma vida nua, né? A vida, o resto, a zoé e a vida qualificada. Então, daqui já nasceu, né? Bom, quem lê bem o Agamben sabe, quando ele faz a análise na assinatura Heron, ele diz assim, o problema do ser humano é a linguagem. Esse é o mecanismo de controle. E, ao mesmo tempo, porque ele também gosta do Benjamin, né? E ele coloca essas polaridades, essas contradições, é a forma de humanizar, né? É a fala, é a linguagem, né? Ela aprisiona e ela é a possibilidade de emancipação. Nesse sentido, eu acho que ele atravessa os dois, né? Tanto o Foucault quanto a Hannah Arendt. Professor Jacinto, falamos de medo ali, ele fala de medo no texto. Eu achei, tá muito bom essa conversa, porque tenho visto muita live, tenho participado de muita live. Não está muito fácil discutir coisas interessantes, como nós estamos vendo aqui. Então, uma vontade que dá é de ficar a noite inteira trocando farpa e trocando ideia. Isso realmente é uma coisa muito, muito boa para nós. O que eu estou pensando, vendo vocês falarem, é o que nós vamos tratar na próxima reunião, que é assim. Claro que eu, particularmente, desde o primeiro instante, por mais que tenha desconfiado do texto dele, fiquei pensando por que é que ele tinha se posicionado da forma como ele se posicionou. E logo vem uma desconfiança que eu mesmo, quando estava na Itália, vivi, que era o fato dos velhos, não dos novos, porque os novos italianos, os italianos que são filhos dos herdeiros da guerra, hoje já não está mais a mesma coisa. Quer dizer, eu particularmente, nos anos 80, vivi com uma geração de gente mais velha na Itália que tinha, por princípio, uma vida de não ceder para o Estado. Dane-se. Esse dia veio um vídeo de um velho, blasfemando na rua, não me lembro bem como é que era, mas era um cara do norte, pelo sotaque era um cara do norte, blasfemando na rua, dizendo, vai fanculo, o Estado vai pra puta que pariu, ninguém tem direito de fazer merda nenhuma comigo. Vão se fuder, vão encher o saco da avó, eu vou andar sem máscara, vão a puta que pariu. O que vocês estão achando? Vocês não sabem o que é isso? Vocês não sabem o que é opressão. Vão se danar, vocês. Porra, que merda, vocês ficam tudo trancado em casa, que bosta é essa? Vocês não sabem mesmo o que é ter a chance de morrer. Porra, todo mundo botou aquilo como piada. Eu comecei a ver aquilo e comecei a pensar nas pessoas com as quais eu tinha convivido. Porque nos anos 80 eu convivi com a gente mais velha da Itália era uma gente que tinha sido filho da guerra. Gente que viveu a guerra. E viveu a guerra numa situação difícil, porque viveu a guerra novo, né? Não eram os caras que iam para a batalha, eram os caras que iam para a batalha já estavam velhos, mais velhos.
eram os caras que tinham vivido com aquela gente, eram os filhos da guerra, os filhos dos que foram para a guerra lutar, dos caras que voltaram da Sibéria, dos caras que voltaram da Rússia, do gelo da Rússia, enfim, era gente, era um tipo um filho dos paspalinos, sete beletes, assim, os caras era essa gente. Então, essa gente tinha um sentido de luta, sabe? Tinha um sentido de preservação da liberdade que hoje você não vê na Itália. Essa gente não tem a menor ideia. E era um pouco o que eu estou dizendo isso para vocês, eu nunca falei disso, mas eu estou dizendo para vocês porque me veio agora isso, era justo o confronto que eu mesmo vivi na Itália, dos velhos que não discutiam, eles não queriam sequer discutir isso. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia eu estava lá quando o Primo Levi morreu. A expressão dessa gente, sabe, era do fato, sabe, dele ter desistido da vida. Aquilo para eles, vocês não imaginam o que aquilo representava para eles, porque era como se fosse uma derrota deles também, para a morte. Eu me lembro de ter encontrado gente, o Franco Brícola, por exemplo, que foi um cara com o qual eu convivi, o grande Franco Brícola, catedrático de Bolonha de Direito Penal, e que foi meu professor, e que era um cara genial. Não era decepção, mas a dor do Brícola, como se ele tivesse morrido. Parte do Brícola morreu quando o Levi se matou. Então, aquilo foi uma coisa muito pesada. Para mim, era o confronto dessa gente que não colocava, escutem bem, essa gente não colocava em causa aquilo que depois os constitucionalistas mal chamaram de liberdades públicas. Era assim, não se colocava em causa. E isso se refletia nos jovens, e não tinha a menor ideia do que podia ser um golpe de Estado. Então, quando eu dizia para eles que eu, que tinha vivido o regime militar, eu que tinha jogado bola de gude para cavalo derrapar, eu que tinha levado espadada reversa, porrada. Porra, eu e a minha gente, de uma certa maneira, sempre teve uma grande preocupação com aquilo que podia ser esses caras voltarem. Eles, os jovens italianos, mas não só eles, os franceses, alemães, eles sequer se dão conta do que possa ser uma ameaça desse naipe. E, claro, percebo, entre os velhos, que não colocavam em causa, e os jovens, que sequer se davam conta do que podia ser o sentido negativo desse lugar, porque é um lugar, desse sentido negativo desse lugar. Ora, esse cotejo entre os velhos e os novos faz entender o que é isso, talvez, que o Caio está dizendo, do que eles devem estar na Itália discutindo. Porque essa gente que tem consciência do lugar que ocupa, que deve ocupar, por mais que possa questionar aquilo, não é a resposta fácil que muita gente deu a ele. Ainda que nós do direito, vocês sabem, nós do direito, uma das primeiras coisas que questionamos foi isso. Até onde o Estado vai? Essa que é a questão. Até onde o Estado vai? Porque o discurso do medo dele é um discurso que, para nós, de uma certa forma, é um discurso não só constante, como já é um discurso de um tempo. É um discurso de um tempo. Porque é justo disso, não é? A ameaça de um mal maior, talvez, que faz você ceder às possibilidades que você tem diante do Estado, por exemplo.
Então, isso mostra um pouco por que as pessoas cederam toda a estruturação dos laços que sempre vieram para nós pela vergonha, para aceitar um discurso pobre, um discurso medíocre, de que a estruturação se deveria dar pelo medo, sabendo do que se trata. Ora, isso a mim, por exemplo, obrigou a dizer várias vezes contra todo mundo, de que os grandes bandidos estão um pouco cagando para medo nenhum. Por sinal, eu cheguei a levar a entrevista do Marcola, esse Marcola do PCC, onde o Marcola, uma entrevista famosíssima do Marcola, onde o Marcola diz para o jornalista que está entrevistando ele, quando pergunta disso, se ele não tinha medo da punição, não é? Se ele não tinha medo de ficar a vida inteira preso, etc, etc. Se ele não tinha medo, ele diz: nós do PCC não temos medo de nada. Quem tem medo são vocês da gente. Nós não temos medo de vocês. Vocês é que têm medo da gente. O que significa dizer para nós, principalmente no âmbito do direito criminal, ora, esse discurso do medo é um discurso que serviu muito para nós justificarmos o fato de que admitimos essa barbárie do discurso do medo pela substituição da estruturação do laço, quer dizer, laços débeis fundados num medo que não sustenta o mínimo de reação que se possa ter, ou seja, sempre no desfrutar. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, ainda que eu entenda a questão do medo que ele coloca, né, se questionando por quê, nesse aspecto parece que é uma sequência do que já vinha desde antes. Mas a pergunta que eu mesmo me fiz, e por isso, não sei, Berta, até quando você vai, mas a pergunta que eu mesmo me fiz foi por que os outros filósofos e gente de peso, não é? De peso de verdade, questionaram a ele. E não é que questionaram para acusá-lo, porque ninguém tem coragem, hoje me parece, ninguém tem coragem, salvo pode ser assim, a mim pareceu, as acusações frontais são levianas, evidentemente, mas não me pareceu que quem discutiu, quem foi à frente dele, agora foi. Então, a pergunta que ficava, a mim parecia, era por que é que essa gente se colocou contra ele? Então, isso sim, para mim, foi uma pergunta que ficou no ar, dentre outras coisas, porque só a resposta jurídica para isso não serve. E isso, mais do que nunca, vocês mostraram todos. Quer dizer, o Zênio, o Caio agora, o Sandro, enfim, o próprio Bruno. A resposta jurídica para isso não serve. Porque você estruturar espaço de intervenção do Estado parece ser brincadeira. Não, evidentemente que a mim parece não é disso que se trata. Portanto, o jurídico tem pouco a dizer nessa matéria. Eu não sei, Berto, o que você vai fazer, mas eu só fecharia desse jeito uma indagação, porque me parece é disso que se trata. Nós escutar esses caras, nós discutirmos na próxima vez, é isso, né? O que eles disseram, até que ponto o que eles disseram possa ter procedência ou não. É bem disso que se trata, me parece. Eu acho que para o próximo encontro a gente poderia trabalhar o texto do Zizek e daquele francês da sopa de Rouen, putz, me fugiu o nome dele, que faz uma crítica também ao Agamben. A exceção viral, né, do amigo dele lá, do... O Luc Nancy. Isso, Nancy, isso.